Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos dar início ao nosso culto, tá? Continuidade, né? Porque o nosso culto não para. Em casa nós também estamos cultuando o nosso Senhor. Convido a você que está aí para se assentar, tomar o teu lugar, para a gente estar já orando ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Pai eterno. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nesta noite, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. E rendemos a Ti, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Só Tu és digno, ó Pai, que nós saímos do nosso lar, ó Deus, e adentramos, ó Deus, essa casa, ó Deus, chamada casa de oração, para Te adorar em espírito e em verdade. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza. Tu és tudo, Senhor, para nós. Muito obrigado, ó Deus, por uma semana corrida, ó Deus, de vitórias, de conquista, ó Pai, de lutas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente, Senhor, todos os dias, todos os minutos conosco, ó Pai. Agora, Senhor, nós te pedimos, receba a nossa adoração, ó Pai, e que seja como um bálsamo suave diante das Tuas narinas, ó Pai, toda a nossa adoração feita neste lugar. Receba as palmas, os louvores, Senhor, cada movimento, ó Deus, o levantar das mãos, ó Pai, seja tudo, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor já pode estar aqui. E nós vamos estar lendo o Salmo 98. Convido a igreja a estar de pé. Isso. E diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins das terras viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor. Com harpa e voz de canto. Com trombeta e som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. E juntos cante de júbilo aos montes, na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Fique à vontade perante o Senhor para celebrar a alegria de ter um Deus como o nosso. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar glorificando o Senhor através dessa canção. Nós vamos estar cantando louvor que acredito que a igreja gosta muito, né? Que é se não for para te adorar, para que nascer, né? E eu convido os irmãos a cantar esse louvor com alegria, né? Porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Eu particularmente gosto muito desse louvor porque ele me relembra também o Salmo 124, né? Que inicia mais ou menos assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles já teriam nos engolido vivos. E esse salmo me relembra essa música porque o povo de Israel estava num contexto de guerra. Eles estavam guerreando contra o inimigo e estava claro que eles iam perder essa guerra, porque estava tudo dando errado na batalha deles. Só que aí o Senhor interviu na guerra e fez eles serem vitoriosos. Aí Davi vem e relembra eles assim: olha, se não fosse pelo Senhor, a gente não teria vencido essa guerra. Se não fosse pelo Senhor, os inimigos teriam engolido a gente vivos. E hoje é mais ou menos assim que a gente vive. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse Cristo intervindo nas nossas guerras, na nossa vida, a gente teria sucumbido.
O inimigo já teria nos engolido vivos se o Senhor não nos redimisse, se o Senhor não nos resgatasse, se o Senhor não tivesse nos tirado da amarra do pecado, nós não estaríamos aqui hoje. Então, se não fosse pelo Senhor, ora diga, Bibi do Guarani, se não fosse pelo Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido. Então convido a você a derramar sua vida diante desse Senhor. A irmã Elisângela agora leu o Salmo 98, que fala para nós celebrarmos com alegria ao nosso Deus. Então que nós venhamos exaltar o Deus na nossa salvação. Foi por causa dele e é por ele que nós estamos aqui hoje. Então levante suas mãos, celebre ao Senhor, cante com alegria, cante com o coração derramado ao nosso Deus, em nome de Jesus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci?
Deus, fogo consumidor.
Glória a Deus. Alguém precisa sentar? Em nome de Jesus. Zé, pode botar o coração aqui para mim, por favor? Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor seja louvado e engrandecido no meio de nós em todo o tempo. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? E Ele se faz presente no meio de nós. Ele se faz presente na nossa família, no nosso lar. Amém? E é Ele que atua em favor de nós. Nada somos, nada podemos fazer se o nosso Deus não for na frente das nossas batalhas. Amém? Convido a diaconisa Ruth, o irmão José Roberto, para a gente estar cantando o hino do cantor. A diaconisa Ruth já separou, tá bom? E aí, irmãos, vamos estar com um momento de ofertório e dízimos, tá? E hoje é o terceiro domingo, né? Dirigido pelas MCM. E aí você pode botar aqui, né? Para a oferta aqui, dízimo aqui, né? A oferta aqui em prol de nossa beneficência. Amém? Alguém soprou aí e eu louvei a Deus, porque o nome não estava vindo no meu... Cantor cristão, número 9, convida a igreja para de pé que se puderem. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Glória a Deus, amém? A gente já estava com saudade da diaconisa Ruth, né? Então, vamos deixar ela um pouquinho aqui, que ela vai orar pelo dízimo e oferta.
Alguém fez aniversário essa semana? Não? Alguém quer agradecer? Não, né? Então, diaconisa Ruth. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, ó Deus. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelos louvores, já que entoaram o teu nome, pela tua palavra lida, ó Deus. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos, ó Deus, que aqui estão, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. E, ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, os dízimos, ó Pai, que foram entregues no seu altar, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem dado, ó Deus, condições à tua igreja, Senhor. Tem dado condições aos teus servos, ó Deus, de estar contribuindo na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor não venha deixar faltar nada. Venha suprir cada necessidade de acordo com a tua vontade, ó Deus. Muito obrigado. Continue conosco, ó Deus, porque nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. O nosso pastor hoje não está, né? É visível, é notório. Ele está hoje em outra igreja, tá? Levando a mensagem. Que Deus abençoe ele lá, em nome de Jesus. Que ele seja usado tremendamente lá na palavra. Que vidas venham se converter ao Senhor. Amém? Hoje nós só temos um visitante, que é o Gabriel. Amém? Pode se levantar, Gabriel, filho da nossa irmã Elizabeth. Agora temos Elizabeth 1 e 2, né? Elizabeth, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, tá, Gabriel? Como é que a igreja fala? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém? Depois toda a juventude vai te dar um abração, tá bom? Pode se assentar. Convido o pastor para estar aqui conosco. Everton. Gente, sabe como é que eu sou com o nome, né? Eu falo até com medo. Everton. Pronto, pastor Everton aqui conosco, amém? Né? E da PIB do Rosali, ele vai se apresentar, tá bom, irmãos? Está aqui para poder trazer a mensagem para nós, para a glória do nosso Deus. Convido o irmão Marquinhos para estar orando aqui pelo nosso pastor, que ele hoje seja canal da bênção do Senhor, que as palavras dele sejam como flecha, que alcance o alvo, amém? Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, na sua casa, ó Pai, para louvar, ó Deus, engrandecer o seu nome, ó Pai, e pregoar, ó Deus, as suas boas novas. E é por isso, ó Deus, que nós entregamos agora, neste momento, a vida do pastor Everton, ó Deus. Que as palavras dele, ó Deus, sejam palavras, ó Deus, vindas de Ti, Senhor. E que nossos corações, ó Deus, estejam abertos, ó Pai, para frutificar, ó Deus, com a sua palavra, ó Deus, com a sua luz, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida, ó Deus, da direção dessa igreja, pela vida, ó Deus, da irmã Elisângela aqui à frente, e também agora, ó Deus, por esse pastor que nos visita, ó Pai. Que estejamos receptivos à voz do seu Espírito Santo, ó Deus. Cuide, ó Deus, desta hora, ó Deus. Cuida dos nossos corações, ó Pai, para que seja terra fértil neste momento. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Aleluia. Meus irmãos, é muito prazer, com uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui hoje, na ausência, inclusive, do pastor Ricardo Fuli, que é meu xará. Calma, eu explico. Calma. Meu nome é Everton Ricardo. Então, meu xará ele. Dizem que todo Ricardo é bonito e inteligente. Então, eu fujo a regra. Então, ele é bonito e inteligente. Eu estou chegando lá. Mas, para gravar melhor o meu nome, é só... Quem é flamenguista vai gravar de primeira. Everton Ribeiro. Meu nome é Everton Ricardo Fernandes Ribeiro. Então, eu sou mais conhecido como Everton Ribeiro. Então, quem é flamenguista, os que não são flamenguistas já sofreram muito nos pés dele também, então já vão gravar também. Mas
eu costumo trazer essa brincadeira justamente para ficar mais fácil de gravar. Amém? Meus irmãos, quero agradecer primeiro a Deus por mais uma oportunidade de pregar a sua palavra, é sempre uma honra. Aqueles que são pregadores sabem do que eu estou falando. É com muito temor e tremor sempre que nós assumimos o púlpito. Por mais que já estejamos acostumados, eu estava pastoreando até bem pouco tempo a PIB de São Mateus, e agora, hoje eu estou lá na PIB em Vila Rosalia, auxiliando o pastor Alfredo, até Deus me orientar para qual caminho seguir, qual igreja assumir, a próxima igreja. Eu conto com as orações dos irmãos também, para que eu esteja com o coração atento, com os ouvidos atentos para a voz de Deus nesse sentido. Assumir uma igreja não é qualquer coisa, não é, enfim, é igual a começar um novo emprego, é uma responsabilidade muito grande. Então, que Deus nos oriente. Já tem algumas igrejas que me convidaram para passar por processo de sucessão, mas a gente tem que saber qual é a voz de Deus, tanto para a igreja ouvir a voz de Deus, quanto para mim também. Sou marido da Renata, sou pai da Júlia, não estão aqui hoje porque estão trabalhando também na igreja, mas trago um abraço, tanto do pastor Alfredo, da PIB Vila Rosalia, quanto da minha esposa, da minha filha de 11 anos, a Júlia, tá bom? E agradeço também pastor Ricardo Fuli, pela honra e pela confiança, porque ceder o púlpito a alguém estando presente já é uma grande responsabilidade. Ele estando ausente, então, a gente tem que temer e tremer mesmo, como eu disse, não é verdade? O púlpito que é a responsabilidade do pastor. Tem gente que, eu já ouvi em muitas igrejas aí, as pessoas falando, o pastor tem ciúme do púlpito, o pastor se acha o dono do púlpito. Não, ele não é o dono do púlpito, ele é responsável pelo púlpito. O que sai daqui, seja no púlpito, na pregação, seja nas músicas, seja em oração, é responsabilidade, ele que dá conta a Deus. Então, olha a responsabilidade de vocês músicos, louvor, vocês que dirigem culto, olha a responsabilidade. Quem vai dar conta a Deus do que vocês falam é o pastor. Olha só, pobre do pastor, Mas é assim mesmo. Por isso ele às vezes tem que exortar, às vezes ele tem que chamar para uma conversa um pouco mais, às vezes não tão tranquila, mas sempre com amor. Tenho certeza que o pastor Fuli, ele conduz essa igreja com muita destreza, vinda dos céus, e com muito amor também. Bom, dito isso, acho que já me apresentei, não sei se falta alguma coisa, mas de todo caso, o principal eu já expus sobre mim. Deus colocou no meu coração, ou eu senti no coração, de trazer a mesma mensagem que eu preguei, ou o mesmo texto base, na Igreja Batista Betel, uma semana atrás. Eu procurando um texto durante a semana, e Deus colocou no meu coração, eu senti que Deus colocou no meu coração trazer essa mesma mensagem, ou não a mesma mensagem, que nunca é a mesma, sempre muda alguma coisa, mas a base no mesmo texto, que é Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Só em falar a referência, alguns já devem até já saber do que se trata, Lucas capítulo 5. Eu vou fazer um pedido que eu sempre faço. Aqui tem essa mesinha, até facilita. O meu telefone tem um relógio ali, e eu sempre... Aqui tem um relógio lá, só que o relógio lá nem sempre a gente enxerga, tem um reflexo, enfim, tudo aqui já está... Eu vou fazer um pedido que eu sempre faço. Aqueles que forem achando, vão ficando de pé, que aí eu vou sabendo quem já achou, se falta muita gente, seja no telefone, no aplicativo, seja na Bíblia, deve estar projetado, deve projetar aqui, ou não. Mas mesmo que projete aqui, acompanha na tua Bíblia. Mesmo que só acompanhe aqui quem estiver sem Bíblia, por algum motivo. Aí acompanha aqui. Se não, acompanha na tua Bíblia. Mas pastor, a minha Bíblia vai ter palavras diferentes, versões diferentes. É ótimo, porque assim você vai entender melhor. São versões diferentes do mesmo conteúdo. Vamos lá? Diz assim, Lucas capítulo 5,
Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto dizendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. Pode se assentar. Em espírito de oração, a diaconisa Elizabeth, ela já orou. Não, o irmão Marquinhos que orou. Então, já oramos pela mensagem, mas continue em oração pelo teu coração. Porque a gente às vezes foca a nossa oração no mensageiro que lança a semente, e esquece de orar pela terra que vai receber a semente, que é o nosso coração. E aí a gente cai lá na parábola do semeador, onde o semeador jogou a semente em vários tipos de terreno, mas acabou muitos não germinando por causa da qualidade do terreno. Que o teu coração seja terra fértil nessa noite, que o teu coração receba a palavra e ouça o que o Espírito Santo tem a lhe dizer, assim como tem dito a mim também e a tantos. Amém? Meus irmãos, aqui nós temos o relato do chamado de Pedro, mas não foi o primeiro contato de Pedro com Jesus. Isso vale ser dito. Não é a primeira vez que Pedro se encontra com Jesus. Pedro já tinha conhecido Jesus mais ou menos 1 ano atrás, talvez um pouco menos, alguns meses atrás, antes desse acontecimento, quando, isso está relatado lá em João capítulo 1, quando seu irmão André, que era discípulo de João Batista, ele estava passando e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis ali, aquele que vai salvar o mundo, aquele ali é o Cristo, é o Messias. E André, calma aí, e chega lá e fala: mestre, onde assiste? Jesus fala: vem e vê. E nessa correria toda, André vai correndo atrás do seu irmão Pedro e fala: Pedro, encontrei quem é o Messias. E Pedro vai correndo atrás de Jesus, e ali tem o primeiro encontro de Jesus com Pedro, ou de Pedro com Jesus. Mas ali Pedro ainda não tinha sido chamado, até porque Jesus não tinha chamado os seus discípulos ainda, não tinha escolhido os 12. E passam-se alguns meses e chegamos aqui no que a gente chama de pesca maravilhosa, no que os escribas da Bíblia chamam de pesca maravilhosa, pelo menos a maioria, né? E são esses títulos que a gente encontra antes de cada passagem da Bíblia, não necessariamente em cada capítulo, às vezes num capítulo tem vários, né? Vale dizer que isso não está no original, isso aqui foi adicionado para nosso melhor entendimento. A palavra de Deus é o que está nos versículos, tá? É o conteúdo ali, não os títulos. Mas, meus irmãos, aqui, como eu falei, eu quero focar no chamado de Pedro, porque muitas vezes nós só ouvimos e passa batido pelo nosso entendimento, até pela nossa percepção, né, de como Jesus chamava os seus discípulos. Ele chamou Mateus assim: Mateus, vem e segue-me. E Mateus larga tudo e vai. Agora chega para Pedro:
vem, segue-me. Pedro larga tudo e vai, mesmo depois de um milagre desse. E assim, cada discípulo, eles largam tudo na hora, quando Jesus, ele chama cada um deles. E ora, isso não seria normal. Por mais que Jesus fosse quem era, ou quem é, não é normal simplesmente a pessoa larga tudo que está fazendo e vai. A gente tem vários relatos na Bíblia de outros exemplos contrários, como por exemplo o jovem rico, que chega para Jesus e fala: bom mestre, e Jesus chega como um chute na canela e fala: por que me chamas bom, se você sabe que só bom só há um que está nos céus? Vocês já pararam para pensar também no que significa essa passagem? Por que Jesus deu um fora naquele rapaz assim, logo de cara? Porque para os judeus não se podia falar que alguém era bom senão Deus, somente Deus era bom. E aí quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, Jesus, quando responde, é como se Jesus estivesse respondendo o seguinte: você está me chamando bom, então você reconhece que eu sou Deus? É isso mesmo que você está falando? E aquele jovem podia estar em maus lençóis, porque poderia ser acusado de blasfêmia. E Jesus chega para você: então você reconhece que eu sou Deus? Porque Jesus sabia da ironia também, tanto daquele jovem rico quanto de outros. E aí Jesus fala: ó, tudo bem, você cumpre todos os mandamentos. Eu já desenrolando a história, ele fala, né, cumprir todos os mandamentos. Poxa, faz muito bem, desde criança, ele era religioso, ó, nasceu na igreja, filho de diácono se bobear, né, conhecia toda a liturgia, cantor cristão então, sabia de cor, cada um. Aí Jesus fala: então só falta uma coisa, vai, vende tudo, pega o produto que você ganhar, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. O que aquele jovem fez? Baixou a cabeça, se entristeceu e foi embora. Porque Jesus queria justamente isso, que nós nos desprendêssemos de todas as coisas, que nós nos desprendêssemos das coisas deste mundo. Jesus fala sobre os tesouros no céu e o tesouro na terra. Outro exemplo é aquele jovem que queria seguir Jesus, supostamente, e aí Jesus fala: então tudo bem, vem. E aí: não, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Ele não é que o pai dele tinha acabado de falecer, ele estava num sepultamento, não, o pai dele estava vivo. É porque era tradição naquela época os jovens acompanharem e cuidarem dos seus pais na velhice até que eles morressem, para depois eles fazerem qualquer outra coisa da vida. E Jesus fala: ó, aquele que não abrir mão, aquele que não negar, se for o caso, se for necessário, pai e mãe em meu nome, por mim, não é digno de mim. Então Jesus dá vários exemplos de como nós devemos realmente largar tudo que temos, tudo que somos, para segui-lo. Ora, inclusive agora eu quero abrir um parênteses. Eu soube que a igreja está enlutada pelo falecimento da diaconisa, mãe da nossa querida diaconisa Jussiara, né? A diaconisa Elizabeth falou que ela é fundadora da igreja. Eu quero deixar aqui minhas condolências, minhas orações, que desde que eu soube, e se a família estiver assistindo, ou mesmo depois, que saiba que nós estamos orando, não só eu, mas muitas igrejas estão orando, receberam a notícia, que o pastor Fuli colocou lá no grupo da Ordem de Pastores, em outros grupos também, e nós sentimos muito mesmo. Mas são coisas da vida, e Deus nos manteve aqui por um propósito. Se nós continuamos respirando, é porque Deus ainda tem um propósito em cada um de nós, em cada um membro dessa família. Amém? Voltando aqui então, então vamos analisar aqui as marcas de um chamado. As características de um chamado genuíno de Deus. Você é chamado de Deus? Jesus te chamou de verdade? Porque há um consenso que dentro de cada igreja não há uma totalidade de salvos. Você sabia disso? Pode até haver um ou outra, mas exceção. Dentro de cada igreja existem os salvos e existem aqueles que estão ali curiosos, enfim, estão ali até buscando, mas que não creem ainda. Mas você é chamado de Deus, porque o fato
da grande possibilidade de nem todo mundo aqui ser salvo, quer dizer que a gente vai cruzar os braços e ficar, tudo bem então. Não, vamos fazer o possível para que todos aqui sirvam a Jesus, todos aqui sigam a Jesus como deve ser. Ora, então vamos refletir nessa noite. Reflita você consigo mesmo e com Deus, se você realmente tem se comportado como alguém que é chamado por Deus. Ora, vamos lá, em primeiro lugar, de acordo com o texto que nós lemos, quem é salvo tem vontade e busca o Mestre. Não há uma pessoa que seja chamado por Cristo que não tenha vontade de servi-lo, que não tenha vontade de estar com Ele. Lembra quando eu falei no exemplo lá do ocorrido que está relatado em 1 João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo? Eles estavam sedentos, a ponto de falar: mestre, onde assistes? E Jesus, ele não simplesmente diz onde ele estava. Jesus fala: vem e vê. Olha, vem e vê com seus próprios olhos. E o texto diz que eles foram e ficaram o dia inteiro com Jesus, porque eles queriam estar com Jesus, eles queriam sentir Jesus perto deles, eles tinham sede de Jesus, da presença de Deus. Então quem é chamado tem vontade. Ora, como eu falei lá em João capítulo 1, tanto Pedro quanto Tiago, João e seu irmão André conheceram Jesus. Pedro, ele quis ir até Jesus. Quando André fala para Pedro: conheci o Messias. Não, eu quero ir lá ver, eu quero ir. E daqui a pouco a gente vai ver também, vai entender um pouco melhor sobre o porquê disso, porque eles queriam tanto estar lá, além do fato de serem chamados. Ora, 1 Timóteo 3,1 diz: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Por que eu coloquei esse texto aqui? Nem todo mundo aqui é chamado para o ministério pastoral, mas todo exemplo restrito na Bíblia, nós podemos também aplicá-lo amplamente. Ora, num concílio pastoral, uma das primeiras perguntas, ou uma das primeiras coisas que nós analisamos no candidato, é sobre o chamado dele. Como ele foi chamado? Ele tem certeza de que é chamado? Além da conversão, claro, a conversão vem primeiro, que um pastor que não é convertido não adianta, né? Mas aí ele tem que explicar para o colegiado, para o presbitério, sobre como ele foi chamado e convencer de que ele realmente é chamado para ser pastor. Mas para sermos cristãos, também temos uma experiência de chamado. Também temos uma experiência de Cristo um dia chamando você pelo nome e dizendo: vem até mim, vem e segue-me, ou vem e vê. Não é só para você ouvir falar de Jesus, não é só para você conhecer Jesus de ouvir falar, mas como Jó disse no finalzinho da experiência dele relatada no livro que leva o seu nome: eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você vê Jesus, você tem visto Jesus, você tem falado com Jesus, você tem ouvido Jesus. Sim, porque eu costumo classificar o culto em duas partes básicas. Uma, até a mensagem, em que nós falamos com Deus e Ele nos ouve através dos louvores, através das orações. E depois, a parte em que Deus fala conosco e nós o ouvimos através da mensagem, através da palavra. Então é um diálogo, está vendo? Às vezes a gente não para analisar. Ora, mas aí a gente só fala na oração. Não, Deus fala conosco também através da sua palavra. Porque, vou dar um exemplo, o jejum. Não sei quantos aqui têm o hábito de jejuar, às vezes não podem por causa de saúde, ou não querem mesmo, não tem problema nenhum, isso não é um mandamento, digamos assim, não é uma ordenança. Mas o jejum, tem gente que jejua errado, por exemplo. Tem gente que fala: eu vou jejuar amanhã até meio-dia. Aí levanta, não toma café, às vezes nem água toma, porque até meio-dia mais ou menos tranquilo, né? Não é recomendável. Beba água, por favor.
Inclusive vou beber um pouquinho aqui. Mas chega meio-dia, passa a manhã fazendo o que tem que fazer, né? Vai para o trabalho, seja o que for, enfim, arrumando a casa. Aí chega meio-dia, na hora do almoço, faz uma oração, entrega o jejum e come igual se não tivesse comido por 2 meses. Porque crente já come, né? Aí depois do jejum, então, pelo amor de Deus. Mas está errado. Jejum você tem que fazer num momento em que você tem tempo de parar e ficar meditando na palavra, orando, enquanto está jejuando. Pelo menos orando, pelo menos isso. Aí você está jejuando e buscando, jejuando e orando, jejuando e lendo a palavra, meditando. Ali o teu espírito vai ser edificado pelo Espírito Santo, através do jejum, porque você está se desprendendo das coisas do mundo e se dedicando somente a Deus. Esse é o significado do jejum. Agora, tem pessoas que não sabem o que significa, e tantas outras coisas na Bíblia. Ora, você tem que largar tudo, você tem que querer somente Deus na tua vida. Eu vou dar um testemunho pessoal, que eu já fui até criticado por muitos, até mesmo cristãos, por falar isso. Eu falo que a minha vida não vale nada, não tem problema nenhum de falar nisso. Se eu morrer hoje, eu não tenho problema algum. A propósito, eu gostaria de morrer logo e ir para me encontrar com Deus. Pastor, como o senhor fala isso? O senhor quer morrer, está em depressão? Até estou, fui diagnosticado, mas eu estou superando isso, não tem problema. Mas não é por causa da depressão que eu falo isso. Porque senão, Paulo também estaria falando errado, porque Paulo diz que se ele tivesse como escolher, ele queria ir para o céu, ele quer conhecer logo Jesus pessoalmente. Só que Paulo fala o quê? Bom, só que antes da minha vontade, mais importante do que a minha vontade é a obra de Deus. Então, se eu estar na carne, redunda em glória, redunda em bênção para a obra de Deus, então não sei mais o que eu quero, diz Paulo. Que seja feita a vontade de Deus. Então, quando eu falo, se eu morrer, eu não vou adiantar o processo, porque aí eu estaria pecando também. Agora, que Deus me leve no exato momento em que Ele achar que eu não sou mais útil na obra dEle. Aí, eu tive 2 momentos que eu vi a morte de perto, digamos assim. Logo depois que eu voltei da África, de missões, e eu manifestou malária, que eu contraí lá. Malária não manifesta logo que o mosquito pica, né? É algumas semanas depois. Assim que eu cheguei em solo brasileiro, manifestou malária. Eu fui para Fiocruz, fiquei 1 semana lá e quase morri, de verdade. Não recomendo ninguém pegar malária, tá, gente? Tomem cuidado. Malária é só na Amazônia e na África, basicamente. Se bem que aqui no Rio teve um início de um surto uma vez por causa da Floresta da Tijuca, só em questões, só em floresta, mas nada significante. E sabe, em nenhum momento eu tive medo de morrer. Em nenhum momento eu tive medo de morrer. E a segunda vez foi quando eu tive Covid, 2021. Eu fui parar no CTI. Eu não conseguia respirar direito. Eu puxava o ar, cadê o ar? Não tem mais ar. Não tem mais ar. E era bem complicado mesmo. Fiquei 5 dias no CTI e os enfermeiros e médicos falaram que eu só não fui entubado porque eu mantive a calma. Porque muita gente se apavorava, né? E aí tinha que ser entubado, porque no apavoro, enfim, aí que não conseguia respirar mesmo, tinha que dar um sossega-leão e colocar o tubo para dentro para poder ele respirar. E eu mantive a calma. Eu lembro até hoje da cena, né, quem já viu alguma série de médicos aí, né, quando a câmera pega assim, como se a pessoa tivesse o ponto de vista da pessoa deitada na maca, e a maca vai abrindo as portas assim, e aí eu indo para a CTI com um cilindro de oxigênio no meio das pernas, aquela coisa, e a maca abrindo as portas assim, eu indo para a CTI. Aí eu falei, eu não tive medo nenhum, não tive problema nenhum. Se morrer, morreu, não tem problema, mais um no céu, porque eu tenho certeza de para onde eu vou. Você tem certeza? Amém. Alguns ficaram calados aí, tomara que foi por timidez, não por... tomara que seja porque são tímidos.
Crente tem que ter certeza da salvação, tem que ter certeza para onde vai, tá? Ora, aí, não me lembro quem foi, sinceramente não me lembro quem foi, perguntou, mas você não pensa na tua esposa e na tua filha que vão ficar? Quem vai cuidar delas? Eu não cuido delas, eu faço o que eu posso, eu sou instrumento. De repente, se Deus me levar, vai colocar um mais bonito, com mais dinheiro para cuidar delas. Como assim, pastor? Não, se eu morrer, minha mulher não vai casar não, se eu morrer, meu marido não vai casar não. Meu irmão, isso é só para essa vida, sabe? Quantos anos você vive? Ou um ser humano vive 80, 90, alguns chegam a 100. Agora compara isso com a eternidade que nos espera. Então não são as coisas dessa vida que valem, é a eternidade. E Jesus fala que na eternidade ninguém vai se dar um casamento. Então, assim, quem cuida da Renata, quem cuida da Júlia é Deus, não sou eu sou instrumento. E se ele me levar, ele vai providenciar um outro instrumento. Renata diz que não vai mais casar, deve ser porque ela já está de paciência esgotada comigo, e aí ela não quer arrumar outro problema. Porque assim, não sei porque nós homens somos santos, né? Nós homens somos santos, as mulheres veem problema na gente, não sei porquê, gente. Pelo amor de Deus, a gente não faz nada e elas procuram problema. Eu não sei o que acontece, mas enfim, contém ironia. Mas isso é inerente do homem, a gente procura o problema e as mulheres procuram a solução. E aí os dois esquentam a cabeça e no final dá tudo certo e se amam de verdade, se acertam e continuam, um completa o outro, assim deve ser, não é verdade? Então, o fato de eu querer Deus não quer dizer que eu esteja errado, que eu queira morrer, não, ou melhor, o fato de eu ansiar ver Jesus, porque tem gente que quer ver Jesus, mas não quer morrer, né? Também tem isso, como ocorreu agora, né? Eu quero, não tem um louvor que fala, eu quero te ver, não tem? Quero te ver, eu não vou cantar não, para não ferir os ouvidos dos irmãos. Aliás, meu Deus do céu, aqui tem uma baixista de primeira, gente, contrabaixista, e não é uma pessoa que toca violão e arranha no baixo, faz dedilhado e tudo, ó. Poucas igrejas têm isso, tá? Ó, valoriza, mas tem gente que canta, quero te ver, aí, bom, então vamos orar para Deus preparar e levar. Não, eu quero continuar vendo. Então, quer ver ou não quer? E aí? Tem que decidir. Bom, primeiro ponto, quem é chamado tem sede de Deus. Quem é chamado não sucumbe às justificativas de domingo para não vir ao culto, para não estar na igreja. Quem é chamado não sucumbe às justificativas humanas e muitas vezes furadas para não virem às reuniões, às atividades da igreja, aos ensaios. Quem é chamado quer estar na presença de Deus. E não há outro lugar melhor para estar na presença de Deus do que no meio do seu povo, que é o seu corpo. Não há outro lugar. Você pode orar na tua casa, dentro do teu quarto com as portas fechadas, como o próprio Jesus já orientou. Você pode louvar limpando a casa, ou com fone de ouvido, acompanhando os louvores, se bem que tem muitos aí que não, enfim, vamos pular essa parte porque está gravando, mas, enfim, aí você seleciona lá os legais. Você pode estudar a palavra, uma Bíblia de estudo relativamente barata, existem algumas aí, ou com comentário bíblico, até na internet tem alguns sites muito bons também. Você pode fazer tudo isso sozinho, mas fazer isso em comunhão é o que aquece o coração de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, quão bom e quão agradável é onde Deus se alegra de ver o seu povo unido o buscando, mesmo com todas as diferenças, superando as diferenças. É como a Renata, superando todas as minhas diferenças durante 23 anos, e está comigo, insiste comigo. É mais ou menos por aí, como seu marido, sua esposa,
Meu namorado, seu noivo, sua namorada, sua noiva. Insiste. Que vamos um segredo aqui, só nós aqui, tá? Quem está aí na internet, fecha rapidinho, depois volta. Se teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, tua mãe, teu pai, conhecesse você de verdade, como Deus te conhece, será que te amaria de verdade? E vou agora mais além. Se você conhecesse o teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, como Deus o conhece, será que você seria capaz de amá-lo? E aí eu não estou falando, não estou chamando ninguém de falso, não. Eu estou apelando para a autenticidade mesmo. Porque amar é difícil. Por isso é uma ordem. Por isso Jesus não fala, se não, porque se depender de nós, a gente não vai amar ninguém. Porque a gente julga todo mundo com crivo lá em cima, mas quando é conosco, a gente quer colocar lá embaixo. Né? Por isso Jesus fala, não olha para o cisto que está no olho do teu irmão, não. Olha primeiro para a trave que está no teu. Mas a gente faz o contrário. Né? Só que quando a gente quer estar em comunhão buscando a Deus, a gente supera tudo isso, e é isso que nos faz amar, querer estar na presença de Deus, na presença do seu corpo. Em segundo lugar, quem é verdadeiramente chamado é provado e testado. Ora, nos versos 2 e 3, Jesus pede ajuda antes de tudo, mesmo no meio das nossas dificuldades, ou das dificuldades de Pedro. Você já parou para pensar? Você já reparou nisso aqui no texto? Que a gente fala muito de que Jesus chega e a pesca é maravilhosa, aí Pedro vai e pesca tudo, depois... Não, mas antes tem um porém ali. Pedro está lavando as redes. Pedro, pescador profissional. O que ele mais sabe fazer na vida é pescar. Passa a noite inteira sem pegar um peixe sequer, está lavando as redes. Aí Jesus chega. Geralmente, como que a gente pensa? Jesus chegou, a bênção chegou, não é? Mas não, Jesus chega, Pedro, dá teu barco aí. Como assim? Sabe? Muitas vezes Jesus nos prova para nos testar, mas não é para provar para Ele que somos capazes, é para provar para nós mesmos. Quantas vezes você está passando por uma dificuldade tremenda, aquela que você não sabe nem mensurar, e Deus te prova no meio dessa dificuldade específica, sabe? Mais ou menos assim, digamos, você perdeu o emprego, está desempregado, e aí surge uma demanda na igreja de um alvo de missões, ou então de alguém que está passando por uma dificuldade, até no privado mesmo, chega para você, meu irmão, eu estou passando por uma dificuldade, não estou tendo como comprar comida, você pode me ajudar? E você acabou de perder o emprego, tem uma reservazinha ali, mas você não sabe quando vai ser empregado de novo, e Jesus te testa justamente nesse ponto, sabe? Ou então, você tem lutado, perdeu alguém querido, como a família da nossa diaconisa Jussiara, e aí, outra pessoa, que de repente até um não crente, está com a mesma situação, e chega para você, pedindo ajuda, um conselho, um consolo, e você que está passando por esse problema, está triste, você tem que consolar outro, você tem que mostrar força, ou você tem que buscar forças para consolá-lo, para ser usado por Deus, naquilo que você está ferido, que você está fraco. Aí a gente coloca em prática a palavra de Paulo, que quando nós estamos fracos, aí estamos, Deus às vezes nos esvazia, justamente no nosso ponto fraco, justamente nas nossas fraquezas, Ele suga tudo, suga as nossas forças, mas não porque Ele é sádico, mas porque Ele quer te fortalecer com o poder do Espírito Santo dentro de você, para que você seja usado, para que não seja você falando, mas que seja o Espírito Santo agindo através de você para abençoar outros. Quantas vezes nós pastores, pregadores, já assumiram o púlpito sem vontade nenhuma de pregar a palavra? Quantas vezes? Pastor Ricardo Fuli, ele é presidente da igreja, então se não tiver outro pregador, é ele quem tem que pregar. Você acha que ele está sempre disposto?
Você acha que ele está sempre felizão, amarradão? Você acha que ele está sempre de bom humor? Ele é ser humano, minha gente. Ele é ser humano, meus irmãos. Mas Deus usa justamente isso, para que a glória dele seja manifestada. E aqui foi exatamente isso. Jesus chega e fala: Pedro, dá teu barco. Pegou o barco de Pedro, se afastou, usando o clima mesmo, provavelmente o vento que estava a favor, e começa a falar para as multidões. Você, antes de ser um filho de Deus, ou ao mesmo tempo que é um filho de Deus, você é um instrumento de Deus. A árvore que não dá fruto é cortada. Você tem que florescer, você tem que dar fruto. E dar fruto não é necessariamente conversões, isso e aquilo, é o fruto do Espírito. Só que, fatalmente, o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, redunda em glória para Deus. Na palavra dele sendo pregada através de você. Billy Graham, se eu não me engano, dizia: pregue a palavra, se necessário, use palavras. Olha só. Você não precisa nem abrir a tua boca necessariamente para pregar. Se necessário, sim. Mas a tua vida, pastor Charles Henriques, hoje está em Brasília, ele foi o primeiro que falou primeira vez que eu ouvi. A tua vida pode ser a única Bíblia que alguém pode ler. Sabia? Ah, pastor, mas a Bíblia está aí para todo mundo. Mas antes de você se converter, aqueles que se converteram já adultos, você lia a Bíblia de verdade? Não, né? Tinha até a Bíblia lá aberta no Salmo 91, no Salmo 23, enfim, mas não lia. Só que através da tua vida, muitas pessoas que não abrem a Bíblia para ler, elas acabam lendo a Bíblia, através do teu testemunho. Porque você foi chamado por Deus, mas para ser aprovado, tem que ser testado e provado. Jesus, ele oferece ajuda a Pedro, numa outra perspectiva, naquilo que Pedro é expert. Ora, não é porque você é muito bom em fazer alguma coisa, que você vai fazer bem na obra de Deus necessariamente. Deus tem que fazer através de você. Eu sempre fui relativamente bom em me comunicar, tanto que minha formação é comunicação social. Fiz faculdade no século passado, literalmente, nos anos 90, comunicação social. Agora, se eu achasse que, como aconteceu no início, eu era jovem, 20 e poucos anos, quem é 20 e poucos anos acha que tem mais sabedoria do que um senhor de 70, né? Porque jovem pode tudo. E aí, teve uma época no início que eu achava que a minha habilidade de falar ia converter multidões. Ninguém se convertia. Ninguém se convertia. Eu me lembro até hoje de uma vez que eu estava tão empolgado que eu coloquei Daniel na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões, e eu pregando, daqui a pouco no finalzinho veio o irmãozinho: meu irmão, você inverteu as coisas lá, eu não sabia onde enfiar a cabeça, porque eu estava confiando em mim mesmo. Eu não estudava, não buscava, eu simplesmente pegava ali, fazia um sermãozinho ali, acabou e vamos embora. Hoje é interessante, né? Conforme a gente vai tendo mais bagagem, a gente vai vendo que a gente é menos ainda do que a gente pensava. E a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar coisas novas, a gente tem que buscar entender melhor o texto. Quantas vezes eu já preguei sobre passagens, pensando: meu Deus, que bobagem que eu falei da última vez que eu preguei sobre isso. Mas Deus é misericordioso e usa do mesmo jeito. Mas é assim. Nós temos que ter humildade. Jesus oferece ajuda a Pedro numa coisa que ele era expert. Pedro podia chegar, como esboçou ali na reação dele: Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Só que aí Pedro tem umas palavras assim de impacto que nos deixa, né? Pedro fala: Senhor, mas debaixo da tua palavra. Vocês já perceberam que é o que ele fala? Sob. Tem gente que fala sobre a tua palavra. Não está acima, está embaixo. Tem algumas versões mais antigas que vêm com sobre, mas é sob, debaixo da tua palavra. Ou alguma, como a NVT, por exemplo, fala: porque o Senhor está dizendo, eu vou lá.
tipo, desafiando Jesus. Pedro era arretado, como dizem os nordestinos. E aí, ele foi, e deu no que deu. Porque ele ficou debaixo da autoridade de Deus, ele se humilhou, ele foi humilde. Pedro, ele mostra humildade pelo sucesso obtido. Meus irmãos, terceiro ponto, depois de ser provado, depois de ser testado, ele é aprovado e chamado. Ora, eu vou falar bem rápido, porque a hora já está passando, a hora é implacável, né? Não para, o tempo não para, como diz um poeta aí dos anos 80. Mas, meus irmãos, a gente tem que entender o significado verdadeiro de um discípulo, porque a gente fala muito de discipulado, né? Enfim, a gente está na moda agora essa expressão de discipulado, enfim, mas o que é um discípulo? Discípulo não é só conhecer alguém, conhecer Jesus, ou conhecer, fazer a vontade dele de acordo com o que a Bíblia diz. Não, discípulo não é isso. Vamos lá, eu vou falar bem rapidinho, tentar resumir. A gente tem que ir para a estrutura educacional dos judeus naquela época. Quem fala muito bem sobre isso numa mensagem, até na internet, um pastor chamado Rob Bell, americano, e ele tem algumas coisas ali que a gente pode, enfim, ficar com o pé atrás, até por algumas coisas mais contemporâneas dele, mas isso eu achei interessante. Até uma certa idade, 6, 7 anos de idade mais ou menos, todo menino judeu, isso era como se fosse o ensino fundamental, o ensino médio, né, o nosso, hoje em dia, pré-escola. Todo menino judeu, no primeiro estágio, ele tinha que decorar todo o Pentateuco, toda a lei de Moisés, que ia de Gênesis a um de cada vez. Deuteronômio, isso, de Gênesis até os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né? Então, os 5 primeiros, decorar, não é conhecer o livro, é decorar, sabe, decorar, o que está falando, o que está dizendo lá em Levítico, no trecho tal, e ele tinha que recitar o que estava ali em hebraico, letra por letra, até porque cada letra do original é considerada sagrada pelos judeus, cada letra ali é considerada sagrada. Então, decorar, recitar, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerada a lei de Moisés. Ora, eu vou fazer essa pergunta, mas você não responde externamente, tá? Quanto tempo você tem gastado para ler a Bíblia por dia? A criança tinha que decorar. Ora, os melhores ali, eles passavam para o segundo estágio, e no final, lá para os 11, 12 anos, é mais ou menos a idade que o menino passa pelo bar mitzvah. Alguns devem saber aqui, a primeira vez que um menino, ele lê a Bíblia judaica, claro, o Antigo Testamento, em público. Então, chegando nessa idade, todos eles tinham que decorar todo o Antigo Testamento, ou toda a Bíblia judaica, podemos dizer assim, de Gênesis até Malaquias. Agora ficou mais fácil, decorar tudo, Pentateuco, históricos, profetas, poéticos, enfim, todos eles, decorar tudo. Já pensou decorar tudo, linha por linha, letra por letra, enfim, complicado, né? A gente não consegue decorar nem um capítulo da Bíblia às vezes, mas, meus irmãos, e ali só os melhores dos melhores podiam passar para o próximo estágio, e ali basicamente acabava, né? Mas o próximo estágio era o auge. Até pouco tempo atrás, não tão pouco tempo atrás assim, o orgulho dos pais era ter um filho engenheiro, médico, advogado ou padre. Estou errado, os mais velhos? Estou errado? Não, né? Era o auge, os pais enchiam o peito para vociferar, não, meu filho é advogado, mas padre era o auge do auge.
que padre mandava na paróquia, padre mandava em tudo. O que o padre falava, todo mundo obedecia, o prefeito da cidade obedecia. Então, se o filho fosse padre, meu Deus, naquela época, ser um rabino era o auge. Então, ali, quem passava, os melhores dos melhores ali, passavam para fazer uma entrevista com o rabino, como se fosse um vestibular, para fazer uma entrevista com o rabino, e escolhia um rabino para se candidatar a ser discípulo desse rabino. E o rabino, uma vez que recebia o candidato, fazia várias perguntas sobre as leis, sobre os profetas, sobre os poéticos, sobre a história, enfim, fazia várias perguntas e eles iam falando. Os que erravam alguma coisa já eliminavam. Dos que acertavam, o rabino, por seu próprio crivo subjetivo, pessoal, ele escolhia quem podia ser ou não discípulo. E geralmente o crivo era o seguinte: ele tentava ver naquele candidato a discípulo as características necessárias para que aquele candidato, possível discípulo, fosse igual a ele nas interpretações bíblicas, até na maneira de falar, se for o caso, na postura, nos ideais políticos e ideológicos. O discípulo tinha que ser igual a ele, tinha que ter o potencial para ser igual a ele. Se o rabino não visse naquele candidato o potencial para ser igual a ele, ele falava: olha, tudo bem, você é muito bom, mas vai lá, volta para a tua vida. E aquele candidato voltava para a sua vida e para aprender o ofício dos seus pais. Por exemplo, Jesus foi carpinteiro, Pedro era pescador porque o seu pai era pescador, enfim, e tanto para seguir os ofícios do seu pai. Mas aqueles que os rabinos escolhiam, vendo essas características, ele falava uma palavra-chave, que os judeus têm isso, né? Tem dessa questão até de superstição às vezes, enfim. A palavra que o rabino falava, que mostrava que aprovou aquele candidato, era: vem e segue-me. Se o rabino falasse isso para o candidato estava aprovado. E aí o candidato passava a seguir aquele rabino para se tornar igual ao rabino, para levar o legado adiante. Ora, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, tantos outros, eles estavam seguindo os ofícios seculares. Quer dizer que eles tinham sido reprovados por um rabino lá atrás. Aí, de repente, vem aquele que dizem ser o Messias, o mestre dos mestres, o grande rabino, chega para ele e fala justamente aquela expressão: vem e segue-me. Meus irmãos, a mesma coisa que Jesus falou para você um dia, se você foi chamado. Jesus, ele está dizendo: você pode ser reprovado pelos homens, mas eu vejo em você potencial, não só para me seguir, mas para ser igual a mim, para me representar na terra, para me representar as nações e as outras pessoas que precisam ouvir sobre mim. Jesus, ele ouviu em você potencial para ser igual a ele. E ora, tem outros textos bíblicos que provam isso, quando o próprio Jesus fala, repetindo o que Deus falou no Antigo Testamento: sede santo como eu sou. Ora, calma aí, Jesus é Jesus, eu não posso, então ele é mentiroso? Ele diz que nós podemos ser. Se vamos ser ou não nesse processo de santificação, é outra coisa, mas isso não nos impede de tentar ser igual a Jesus, de tentar vencer o pecado dia após dia, de tentar ser melhor dia após dia. Isso é ser aprovado, não porque você tem méritos, não porque você seja bom, não porque você tem qualidades, não, é porque Jesus vê em você potencial para representá-lo, para fazer o que ele fez aqui na terra, e o que ele ainda está fazendo, para que você seja instrumento dele, reflexo do seu ser. Você já está entendendo a profundidade do que é ser chamado por Deus?
Mas tem mais. Como eu disse, no ponto 3, é aprovado e chamado. No verso 10, na parte B, é um pedido que soa como uma ordem após o acontecido. Larga tudo, porque agora você vai ser pescador de homens. Pescar peixe é importante, porque leva alimento para muitas pessoas. Mas o teu ofício principal não é esse. Você é pescador de homens. Jesus, ele quer salvar a tantos através de você, assim como um dia alguém foi usado para que a palavra chegasse até você. Ora, ponto 4, último ponto. Um verdadeiro chamado. Uma pessoa que é chamada de verdade, aceita o chamado, não nos seus termos, mas nos termos de Jesus. No último verso que lemos, no verso 11, fala que o que eles fizeram? Deixaram tudo. Lembra do que eu falei do jovem rico? Daquele jovem que queria enterrar seu pai? Não, não é nos nossos termos. Quantas vezes pregamos para alguém, ou de repente, talvez nós mesmos já demos essa desculpa antes de nos entregarmos para Jesus, aí ouvimos, não, na hora certa. Não existe hora certa no futuro, existe hora certa no presente. Jesus te chama hoje. Eu estou falando para quem está visitando, eu estou falando para quem já é membro da igreja há 300 anos, eu estou falando para quem já é pastor, para quem já é diácono, diaconisa, eu estou falando para quem já é obreiro, eu estou falando para todo mundo. Jesus te chama hoje. Te chama hoje para ouvir o seu chamado, largar tudo e seguir. Todos nós carregamos nas costas, até o encontro com Jesus, uma carga que, olha, não temos condições de carregar. São os ideais que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, traumas que fazem nós construímos muros intransponíveis na nossa vida, ideais que nós aprendemos muitas vezes dos nossos pais. Sim, nossos pais também erram, nossos pais também ensinam coisas erradas. Não estou dizendo que nós não podemos honrar nossos pais. Sim, nós temos que honrar nossos pais, mas eles também são falhos, e nós vamos carregando aquilo, o amor demasiado, digamos assim, me entendam por favor, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos, enfim. Não, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o grande mandamento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Você sabia que o grande mandamento é o resumo dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo. Quando Jesus fala isso, a partir dali muita gente se confunde achando que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não, vai lá ler Deuteronômio 6 depois, que você vai ver que não é isso. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. Já reparou isso? E aí os 6 últimos, contando com o 5º, que é um intermediário, fala sobre o nosso relacionamento com o próximo. Por que o 5º intermediário? É honrar pai e mãe. O pai e a mãe é representante de Deus na terra, mas também é um próximo nosso, então é um intermediário. E aí Jesus chega e fala: então tá, resume tudo, ama a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros, e ama teu próximo como a ti mesmo, os outros 6. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai invejar, nada disso. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai guardar o sábado, entre aspas, para nós batistas. Qual é o dia do Senhor? Domingo. Isso lá em Atos dos Apóstolos fala várias vezes, no primeiro dia na semana se reuniam. Então a gente pode, é bíblico também, tá? É bíblico. Você vai guardar o domingo para Deus, e não vai arrumar uma obra em casa, não vai arrumar, a não ser que, claro, haja alguma urgência, alguma coisa inesperada que aconteceu, o cano estourou, não vai deixar a água jorrando, claro que não. Mas tem gente que programa: não, domingo eu vou fazer uma obra em casa, eu não vou para a igreja. Meu Deus, o que é mais importante?
Marca outro dia, vira à noite, sei lá, faz o que for, mas domingo, dedica a Deus, ou então faz domingo de tarde, que seja. Ah, domingo é o único dia, é o dia que o salão de festas é mais barato para fazer a festinha do meu filho ou da minha filha, então eu aluguei para fazer domingo. Misericórdia! Domingo é dia de festejar no meio dos santos. Na minha família, às vezes, fica de tromba comigo lá, porque marcam as festinhas, dia de domingo, eu não vou, não adianta, eu não vou. Ah, ele é bitolado, ele é extremista, ele é isso e aquilo. Não, eu sou extremista mesmo, eu sou bitolado pelo meu Deus, porque Ele vale a pena, Ele me salvou. Meus tios, meus primos, amo cada um deles, mas eles não me salvaram e nem vão. Ué, marca para um sábado, e para um sábado que não tenha culto, senão também não vou, é isso, a prioridade. Aceita o chamado nos termos de Jesus, larga tudo, larga a tua cultura, larga os teus ideais, não, porque para mim o certo é isso aqui. Ué, mas o que vale é o que Deus fala, meu filho. Não é o que você acha que é certo, não adianta. Não, mas para mim é injusto ir. Uma vez, eu dando aula na escola dominical, na primeira igreja que eu pastoreei, lá em 2011, 2010, e aí eu dando aula para os novos convertidos, e aí a gente estava falando do filho pródigo. O rapaz, ele saiu enfurecido comigo, porque ele disse, não, porque esse rapaz não se converteu, ele não se arrependeu. Mas meu irmão está dizendo que se arrependeu, ele voltou. Não, mas não é possível, ele saiu, ele negou o pai dele, o pai dele não pode receber ele de volta. Não, mas a gente tem que perdoar. Não, mas não pode, porque é injusto isso e aquilo. Não, mas a Bíblia está dizendo, meu irmão, não, eu não quero mais ouvir. Saiu, e foi embora. Por quê? Ele não se desprendeu dos ideais dele próprio, para entender que a misericórdia de Deus é algo que nós não podemos imaginar do que seja. Basta olhar para você mesmo. Tudo que você fez na vida, contra Deus e contra o próximo, pensa, seja honesto, você se perdoaria? Seja honesto. Aquilo que ninguém sabe que você fez, você se perdoaria? Se fosse outra pessoa fazendo a mesma coisa, você perdoaria essa pessoa? Essa pausa dramática é de propósito, para que você pense e reflita. Sabe quem te perdoou? Jesus. Mesmo sabendo de tudo que você fez. Existe um filme falando, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Existe um filme real que diz, Jesus falando, eu sei que vocês fizeram a vida toda. E ainda assim, eu abro meus braços, olho nos teus olhos, te chamo pelo nome e digo, vem e segue-me. Por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Nós não merecemos, meus irmãos. Nós não merecemos e não temos condição nenhuma de impor algo a Jesus para segui-lo. É simplesmente largar tudo e segui-lo. Fazer a sua vontade, o que Ele quiser. Ah, mas fulano me magoou. Você quer alguém que seja mais magoado do que um pastor? Estou dizendo pastor de verdade, tá? Alguém que seja mais magoado do que pastor? Mas a gente tem que seguir. A gente dá a vida, às vezes, por algumas ovelhas e é apunhalado. Mas o meu alvo é Cristo. O teu alvo tem que ser Cristo. Você pode ser magoado até por um pastor, porque nós pastores também somos falhos e podemos falhar com as ovelhas. Mas o teu alvo não é o pastor, o teu alvo é Cristo. O meu alvo não são as ovelhas, o meu alvo é Cristo. As ovelhas passam a ser meu alvo a partir do momento que Cristo coloca esse alvo para mim. Mas o meu primeiro alvo é Cristo. Eu tenho que passar por cima das minhas angústias, por cima das minhas decepções, por cima das minhas convicções. Eu tenho que passar por cima do que eu acho certo ou errado, porque a verdade
tem nome e se chama Jesus Cristo. Sem preocupações com as necessidades materiais, aquele jovem rico não conseguiu. Ele ficou preocupado com as suas necessidades. Sem expectativas com reconhecimento pessoal, os fariseus não conseguiram. Eles ficaram pensando: como é que vai ser os meus cargos? Como vai ser a minha posição? Sem apego às necessidades pessoais, aquele jovem com o seu pai não conseguiu deixar a sua família. Ele ficou apegado ao seu pai. Você vê até a família, que é tão sagrado. Assim nos tornamos discípulos e embaixadores de Cristo. É a honra em representar Cristo aqui na terra. Ser como mestre é. Fechando, fica a pergunta: você é chamado por Deus? Você tem a vontade de servi-lo? Você já foi provado e testado e depois aprovado? E você, depois de tudo isso, aceita segui-lo nos termos dele e somente nos termos dele, a ponto de, se ele quiser fazer igual ele fez com Jó, se quiser tirar tudo da tua vida, somente para pregar uma lição em tantas pessoas que precisam, e até mesmo em Satanás, usar a tua vida para glorificá-lo, assim como Paulo fez, foi preso injustamente, teve que se fingir de morto para não ser morto de fato. Ele largou a sua posição de cidadão romano, de chefe, simplesmente para viver pregando o Evangelho, nos termos de Cristo. Você está disposto a isso? Faça um apelo a você, feche seus olhos no teu lugar, deixe só os diáconos e a diaconisa de plantão, cuidando de você, não por superstição ou por nada sobrenatural, só para você não ter nenhuma distração, e faça essa autoanálise, você e Deus. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos, para que você ouça a voz do Espírito Santo, sinta o toque do Espírito Santo na tua vida, para que Ele fale contigo, e para que Ele te impulsione a ser cada vez melhor. Mateus 10, 24, e a primeira parte do verso 25 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, e ao servo igual ao seu senhor. Senhor da glória, nos dê condições, através do agir do teu Espírito, a sermos iguais a ti. Queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Somos falhos, somos pecadores, nós sabemos disso, mas diante de tudo que o Senhor é para nós, ó Pai, o Senhor é a própria vida, o Senhor é a verdade, o Senhor é o único caminho. Como disse o próprio Pedro: para onde iremos, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Diante disso, nós queremos fazer o nosso máximo para ser igual a Ti, até aquele dia em que o Senhor vai nos chamar para junto de Ti. Ó Deus, nos impulsiona, nos fortalece com a Tua força, tirando tudo que é de nós. Ó Deus, nos esvazia de tudo que é nosso e nos enche com a unção do Teu Espírito, para podermos perseverar na Tua palavra e na Tua obra. Continua falando conosco, Senhor, em cada momento das nossas vidas. Coloque em nós essa sede de buscar a Tua palavra. Aquilo que nós não entendemos, nós anotamos e procuramos outras pessoas que possam nos ajudar, assim como nós podemos ajudar a tantos também que sabem um pouco menos que nós, por enquanto.
Ó Deus, nos usa como teus instrumentos para a tua glória. Queremos ser teus discípulos, chamados pelo Senhor. Se há alguém aqui que ainda não ouviu claramente a tua voz dizendo: vem e segue-me, que ouça nessa noite e tenha sua vida transformada, Pai. Senhor, seja não convertido ainda, que se converta hoje, que precise fazer um renovo, que precise renovar os seus votos contigo, que renove nessa noite, ó Pai. Esteja aqui, esteja em casa acompanhando, seja onde for, mesmo depois desse ao vivo, que se alguém acompanhar depois esse culto, que seja tocado pelo teu Espírito também, no momento em que ouvir a tua palavra. Senhor, o Senhor é um Deus atemporal, o Senhor é o dono do tempo. Então, ó Deus, o futuro que nós estamos esperando, o Senhor já bem sabe o que é. Então, faça-nos viver o presente que o Senhor nos dá, para que nós possamos nos entregar a Ti, que o Senhor se alegre em nós e diga sobre nós: meu filho amado em quem me comprazo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado por nos ouvir e por falar conosco, obrigado por nos chamar e ser o nosso Deus, nos chamando para perto de Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez agradeço o pastor Ricardo Fuli pela confiança, e agradeço à igreja também pelo acolhimento e pelo carinho. Que Deus nos abençoe. Fica um pouquinho aqui, pastor, para fazer a benção. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não temos cantina. Que peninha, né? Gostaria de chamar a diaconisa Elizabeth para estar aqui conosco nesse momento. O outro anúncio que nós temos é o sábado, né, irmãos? Sábado é o quê? Jantar dos casados, né? Você que... eu não sei se ainda tem vaga, se você estiver curioso. Não tem mais vaga? Não tem mais vaga? Glória a Deus, né? Deus continue abençoando esse ministério, em nome de Jesus. Amém? A diaconisa Elizabeth vai estar orando pelos enlutados, né? E pelos enfermos da nossa casa. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado pela vida do pastor que está aqui conosco. Te louvamos e bendizemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas e principalmente, Senhor, pela certeza da nossa salvação. Eu te louvo, Senhor, e queria te agradecer mais uma vez, porque foi a Adenilda que me trouxe para cá, Senhor Deus. Então eu te agradeço por ter usado a tua serva para me trazer para dentro da tua casa. Agora, Pai, eu quero te entregar a família dela nas tuas mãos. Família da Jussiara, do Fernando, da Simara, da Jussara, da Jaqueline. Que o Senhor esteja com todos eles, com seus filhos, netos e bisnetos da tua serva. Que o Senhor cubra essa família com teu manto sagrado, Senhor Deus, e fortaleça a vida deles. E que eles lembrem sempre daquela mulher maravilhosa, sempre alegre, que para ela tudo estava bem, Senhor Deus. Cuida dessa família nesse momento. Também te entrego a irmã Lourdes nas tuas mãos. Visita a tua serva ali naquele hospital. Toma ela nas tuas mãos. Guarda a família da Márcia, que tem cuidado dela. Guarda também a mãe do José Roberto, que está no hospital. Que o Senhor esteja também fortalecendo a vida do José e da Dilceia, guardando essa família. E todos aqueles, Senhor Deus, que estão passando por algum problema de enfermidade, que o Senhor cure e faça o seu querer e a sua vontade na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
O pastor agora vai estar fazendo a oração final. E juventude, não deixe de dar um abraço, né? No nosso jovem ali, Gabriel, tá bom? Para a glória de Deus. Pastor. Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio de poder cultuar a Ti mais um domingo. Obrigado por esse dia em que estamos na Tua presença. Mais ainda, o Senhor está no meio de nós. Senhor, continua, como nós já te pedimos, nos impulsionando, nos fortalecendo e nos guiando pelo caminho certo. Oramos, ó Pai, agradecidos, pedindo também as Tuas bênçãos sobre o pastor Fuli, que ele também tenha sido uma bênção, ou esteja sendo uma bênção onde ele está agora, lá em Belford Roxo, e que ele continue conduzindo esse rebanho de maneira tão eficaz e de maneira tão agradável a Ti. Ó Pai, continua dando forças a ele e a cada um aqui também que sustenta o seu ministério. Em nome de Jesus, que essa igreja seja cada vez mais próspera na Tua palavra e na Tua doutrina. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz para nossos lares. Amém.